Pai Rico e Pai Pobre é um clássico das finanças e seus ensinamentos permanecem mais atuais e necessários do que nunca. Hoje veremos um resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre e você vai ter acesso a ensinamentos que podem mudar a sua vida. Lições de como é a corrida dos ratos e o que são ativos e passivos e em quais deles você deve focar para atingir o sucesso financeiro. Então já deixa o like e acompanha o vídeo até o final. Nós aprendemos a vida toda que devemos estudar bastante para arrumar um bom emprego e nos aposentar recebendo valor significativo na Previdência Social. Mas será que a vida se resume a isso mesmo? Na verdade, temos a opção de trilhar um caminho diferente através da educação financeira. Para isso, é necessário se livrar de crenças limitantes e investir naquele conhecimento que pode nos desenvolver. Ao descobrir isso, Robert Kiyosaki encontrou a rota do sucesso e da prosperidade financeira. Então, ele decidiu transmitir os principais ensinamentos aprendidos ao longo de sua vida no livro Pai Rico, Pai Pobre. Robert cresceu sob a influência de duas figuras paternas, seu pai biológico e o pai de seu amigo Mike. O primeiro era muito inteligente e instruído, tinha PhD e sempre foi destaque no meio acadêmico. O outro nunca concluiu o ensino médio. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras, trabalharam arduamente durante toda a vida e auferiram rendas consideráveis. Contudo, um sempre passou por dificuldades financeiras, enquanto o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. O interessante é que ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram o mesmo tipo de estudo. Eles tinham ideias muito diferentes sobre dinheiro, então Robert ouvia o conselho dos dois e refletia sobre eles. Esse processo se mostrou valioso no longo prazo, pois ele aprendeu a pensar por si mesmo para tomar as melhores decisões. Um dos pais costumava falar: "Não posso comprar isso." Por outro lado, o outro proibia o uso dessas palavras. Ele insistia que Robert falasse: "O que eu posso fazer para comprar isso?" O pai rico explicava que, ao dizer automaticamente que não pode comprar algo, seu cérebro para de se esforçar. Entretanto, o ideal é fazer uma pergunta que te faça pensar em alternativas. O objetivo desse exercício não é se entregar aos desejos consumistas, mas treinar nossa mente, o computador mais poderoso do mundo. O fato de um dos pais exercitar a inteligência sobre o dinheiro, enquanto o outro não, fez com que um deles ficasse financeiramente mais forte e o outro mais fraco. Os dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um deles recomendava que Robert estudasse arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa, enquanto o outro recomendava que ele estudasse para conseguir comprar uma boa empresa. Um dos pais dizia: "Não sou rico porque tenho filhos." O outro: "Tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos." Portanto, diante dessas diferenças, Robert Kiyosaki decidiu dar ouvidos ao pai rico, mesmo que o outro tivesse os títulos universitários. Saia da corrida dos ratos. Segundo o pai rico, a maioria das pessoas tem preço, e isso por causa de duas emoções humanas, o medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente, e quando recebem o pagamento, a ambição ou o desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que poderiam ser compradas. Por isso, suas vidas se resumem em acordar, ir para o trabalho, pagar contas, acordar, ir para o trabalho, pagar contas. Nesse sentido, a vida das pessoas é eternamente controlada por essas duas emoções, medo e ambição. Mas a questão que surge é: como sair da corrida dos ratos? O primeiro passo é falar a verdade. Devemos refletir sobre nossas emoções e ser sinceros. Em vez de enfrentar o medo, as pessoas resistem e não pensam. Elas reagem emocionalmente e não usam suas mentes. Então, elas se veem com alguns dólares na mão e novamente as emoções de alegria, do desejo e da ambição se apossam delas.
O Pai Rico dizia que não devemos evitar as emoções, pois são elas que nos tornam humanos. Na verdade, devemos observá-las e não reagir a elas, e usar nossa mente ao nosso favor, não contra. Ele também falava que é a ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo. Se as pessoas entendessem como o dinheiro funciona e como ele afeta toda a economia, elas não seriam mais reféns de suas emoções. Além disso, não adianta simplesmente ganhar mais dinheiro. Isso porque, sem o conhecimento, você também vai acumular mais gastos e continuar na corrida dos ratos. Se as pessoas ganharem mais dinheiro, elas continuam o ciclo, aumentando também as despesas. É isso que ele chamava de corrida dos ratos. Acumule ativos. Segundo Robert Kiyosaki, se você deseja ser rico, precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. O Pai Rico dizia que ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. O passivo o tira. Existe uma frase que diz: os ricos adquirem ativos. A classe média e baixa adquirem passivos pensando que são ativos. Por exemplo, a maioria das pessoas considera que a sua casa é o seu maior investimento e a realização de um sonho. Contudo, apesar de todo o valor sentimental, um imóvel tira dinheiro do nosso bolso, não coloca. O autor não quer nos desincentivar a comprar uma casa, mas apenas quer que reconheçamos a diferença entre os conceitos. A única forma de o seu imóvel se tornar um ativo é se você colocá-lo para alugar. Nesse sentido, seu carro, o financiamento que você fez e a fatura do seu cartão de crédito são passivos. Por outro lado, os ativos são as ações, os imóveis que geram renda, os títulos, as propriedades intelectuais, etc. Pois, por meio deles, você recebe o aluguel, os dividendos, os juros e os royalties. Então, esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o tipo de vídeo que você gostaria de ver. Até a próxima e tchau!